pessoal que nos acompanha no Especial Saúde. Começa aqui mais um programa. E, principalmente, peço que você se inscreva no canal, dê o seu like. Toda semana no Especial Saúde, a doutora Lúcia Belawad e eu estamos aqui para levar a você orientações e também convidados especiais, referências da área da medicina e da saúde. Mas hoje fizemos um programa diferente, porque a doutora Lúcia Belawad tem recebido muitas perguntas, as pessoas também me questionam sobre algumas situações ainda referentes ao coronavírus, à Covid-19. Ainda há muita desinformação, muita fake news. Por isso, hoje, decidimos, então, que a doutora Lúcia Belawad, que é PhD em imunologia, é uma grande cientista, pudesse trazer esclarecimentos e novidades da ciência justamente para você. Então, doutora Lúcia, tudo bem contigo? Como é que estão as coisas? Olá, Elias, pessoal que nos acompanha aqui no canal. É um prazer estar conversando aqui com vocês. A gente sempre se preocupa em trazer informações científicas, fidedignas, de trabalhos, de estudos publicados referente à Covid-19 e à pandemia. E hoje estou aqui justamente para trazer algumas informações que eu acho que são importantes e compartilhar com vocês alguns conhecimentos. Muito bem. Bom, entre as perguntas, né, que você recebeu também, os questionamentos que me fazem, né, olha, no programa, tenta esclarecer isso, ou perguntar para o convidado aquilo. Essa semana até nós tivemos aí um Diz que me diz em relação a máscaras. Então, Lúcia, nos Estados Unidos, né, as pessoas já estão, né, sendo autorizadas a não utilizar as máscaras e tudo mais. Fica aqui uma pergunta. Já é hora de abolir a máscara nos casos de quem já teve a Covid-19, quem pegou o coronavírus, ou mesmo quem já se vacinou, tomou a primeira dose, tomou a segunda dose? É hora já de abrir mão das máscaras e talvez de alguns protocolos? Olha, Elias, sem sombra de dúvida, não é momento de flexibilizarmos o uso de máscara. Por quê? Porque hoje, no Brasil, nós temos 11,8% da população vacinada com as 2 doses, ou seja, é uma porcentagem muito pequena de pessoas vacinadas, e isso é muito preocupante. Ao lado disso, aí nós temos também um número elevado de casos e de óbitos. Só ontem, só para a gente ter uma ideia, em 24 horas, nós tivemos aí 2.500 mortes, o número total de, enfim, que foram a óbitos, chegando a 480 mil no Brasil, né? Só de ontem para hoje foram 88 mil casos confirmados de Covid-19. Então, a gente está diante de uma situação que realmente fica inviável abolirmos o uso da máscara aqui no Brasil, né? Ah, mas os Estados Unidos e Israel, o pessoal já está sem máscara, né? Obviamente. Por quê? Porque eles já têm mais de 50% da população vacinada com as 2 doses. Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje você tem aí 40 casos de Covid, ou seja, absolutamente quase nenhum caso, né? Quando comparado aqui com o Brasil. Então, aí sim, a gente pode ter uma condição de não utilização de máscara, né? Mas isso em locais abertos. Ainda em locais fechados, é recomendável, vamos dizer assim, o uso da máscara, né? Que a gente sabe que em locais fechados existe pouca ventilação e, conforme as pessoas vão se acumulando em determinado espaço, a chance de contaminação e transmissão do vírus é muito maior. Perfeito. Então, pessoal, olha, instrumento obrigatório, objeto obrigatório na sua vestimenta. Meia, roupa, peça íntima e máscara. Não tem jeito, não tem como fugir disso ainda. Isso é bom para você, é importante para você, é importante para o próximo, é importante para os seus pais, né, que você esteja de máscara nas ruas, porque se você não for infectado, naturalmente você também não vai transmitir para a sua família. Então, é muito importante, ainda não é hora de abolir a máscara. Lúcia, também outra pergunta que nos fazem é o que nós já sabemos, né, até aqui e como ocorre a melhor resposta a uma doença viral como a Covid-19.
Então, Elias, a Covid-19 é uma doença viral provocada pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, né? Como todo mundo já sabe, que a gente escuta falar todos os dias, né? E a gente sabe que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então, inicialmente, ele infecta as células, né, que é o reservatório dele, ele utiliza todo o maquinário da célula para poder se replicar, se reproduzir, e aí começar a produzir o seu material genético e também as proteínas virais, e aí começar a sua multiplicação nas células e espalhar o vírus para outras células, porque o vírus, ele necessita das nossas células para se reproduzir e para sobreviver, né? E no caso do SARS-CoV-2, não é muito diferente em relação aos outros vírus. Ele, inicialmente, existe uma estimulação das células da resposta imune inata, que é a primeira linha de defesa contra vírus, né? Normalmente. Essa resposta imune inata é mediada pela produção de citocinas. A principal citocina produzida durante uma infecção viral são os interferons, que têm uma ação antiviral extremamente importante no controle da replicação do vírus, né? E principalmente no SARS-CoV-2. Hoje, vários trabalhos mostram isso. E como primeira linha de defesa, nós temos aí os monócitos, células dendríticas, que são as células que vão, e os macrófagos, que vão acabar fagocitando o vírus SARS-CoV-2. Esse vírus vai entrar nessas células, ele vai começar a se multiplicar, a se reproduzir. As proteínas desse vírus vão começar a ser apresentadas nas chamadas moléculas de MHC, de classe 1 e de classe 2. E aí essas proteínas do SARS-CoV-2 vão começar a ativar as células do sistema imunológico. Quais são essas células do sistema imunológico que vão ser ativadas? São os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T, né, que aí a gente já está entrando numa resposta já adquirida, né? Os linfócitos T, através do seu receptor, que é chamado de TCR, que é receptor de célula T, ele vai reconhecer as proteínas do SARS-CoV-2, e aí esse linfócito T, ele vai ser ativado, vai entrar em expansão clonal e vai liberar citocinas. E aí vários clones de linfócitos T vão iniciar uma resposta imunológica. E essa resposta ela é mediada tanto por linfócitos T CD4, que são chamados de linfócitos T auxiliares, como também de linfócitos T CD8, chamado de citotóxicos. E esses linfócitos TCD8, Elias, são extremamente importantes na eliminação dos vírus. E também estudos mostram que são importantes na eliminação do SARS-CoV-2. Por quê? Porque os linfócitos T citotóxicos, CD8, eles matam as células que estão infectadas com vírus. Então, é uma ação antiviral muito importante. Então, tanto a produção de interferons no início da resposta imune, né, mediada pelas células da resposta inata, como também a ativação de linfócitos CD4 e CD8, depois na resposta adquirida, são extremamente importantes na eliminação do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. E, num segundo momento, né, são ativados os linfócitos B. Os linfócitos B são as células produtoras de anticorpos. E são exatamente esses anticorpos que vão proteger e neutralizar o vírus e as proteínas virais, inibindo a infecção do vírus SARS-CoV-2. Né? O SARS-CoV-2 ele infecta neutrófilos, né? Isso é muito claro, já foi bem definido, provoca uma produção muito grande de interferons, promovendo um estado que a gente chama de um estado antiviral. E também essa ativação neutrofílica de neutrófilos está associada à ativação de receptores chamados Toll-like receptors, responsáveis pela instalação de um processo inflamatório. Então, por que a Covid-19 acaba promovendo a instalação de um processo inflamatório grave, de uma forma descontrolada e uma explosão de citocinas? Justamente por causa dessa ativação de neutrófilos e de citocinas de forma exagerada, né? E pacientes graves, né, Elias, também estudos mostram que, além de provocar essa ativação enorme de neutrófilos, esses pacientes também
apresentam uma linfopenia, ou seja, uma diminuição de linfócitos. E isso está muito associado às pessoas que acabam sendo hospitalizadas e intubadas, né? Estudos mostram também que crianças têm uma menor quantidade de receptor do ACE2, que é o presente na célula, que é por esse receptor que o vírus SARS-CoV-2 entra, né? Ou seja, as crianças expressando baixa quantidade desse receptor, de certa forma, elas estão mais protegidas da entrada do SARS-CoV-2 nas células, né? E também esses estudos mostram que crianças apresentam uma resposta com liberação de citocinas do tipo TH2, que é um perfil de citocinas, que na realidade, o que são citocinas? São mediadores liberados pelas células, né, durante a resposta imunológica. E uma resposta TH2 na Covid-19, ela é uma resposta benéfica, ao contrário de uma resposta mais inflamatória do tipo TH1, que é o que a gente evidencia, os estudos mostram que está em pacientes com a forma mais grave da doença. E também, esses mesmos estudos em crianças mostram a presença de vários vírus em tonsilas de crianças, né? Que antigamente as crianças tinham amidalite, né? E a primeira coisa que o médico fazia é, não, nós vamos retirar as amígdalas, porque acaba sendo um foco de infecção. E esses estudos mostram também a presença do SARS-CoV-2 em tonsilas de crianças, rinovírus, vírus influenza, e que, de alguma forma, né, esses vírus ficam retidos, que as tonsilas, na realidade, Elias, são também considerados órgãos linfóides, né, são células onde, dentro das tonsilas, existem células do sistema imunológico que acabam promovendo uma proteção e uma resposta imune contra doenças, né? Eu ia falar só que também em relação a não crianças, mas pré-adolescentes, né? Pelas notícias que eu tenho acompanhado, algumas empresas, alguns laboratórios têm liberado, né, a utilização das suas vacinas para crianças ou pré-adolescentes a partir de 12 anos, uns 14 anos, outros 12 anos. Então, é o que eu tenho acompanhado, Lúcia. Não, isso é verdade, né? E a gente tem observado a mudança de perfil de pacientes internados e hospitalizados, principalmente aqui no Brasil, porque no ano passado, né, a população de idosos era mais prevalente, a mais acometida, tanto é que foi a primeira população a ser vacinada, a receber as vacinas, não só no Brasil, mas no mundo, né, dada a presença de comorbidades, de doenças crônicas, e também a senilidade, que a gente sabe que o sistema imunológico em pessoas mais velhas, ele é menos ativado, ele não trabalha tão bem como em pessoas jovens e adultas, né? Mas a gente está observando, Elias, nesses últimos meses, uma hospitalização de pessoas mais jovens e também de adultos. Isso mostra claramente a presença da variante P1, que ela é mais infecciosa, ela tem um poder de infectividade maior, e a real necessidade de ainda tomarmos os cuidados e adotarmos as medidas preventivas, como o uso de máscara, distanciamento social, principalmente os jovens, né? Porque eles pensam assim, até agora eu não peguei, não vai ser agora que eu vou pegar, né? E não é verdade, os jovens também precisam se cuidar. Eles têm um sistema imunológico ativo, né? A gente sabe disso em relação aos mais velhos, mas eles não estão salvos da Covid-19. A gente está vendo isso claramente, né? Nesses casos de jovens mais hospitalizados. Então, aqui a gente... E além do que, os jovens, né, pelo nosso calendário vacinal, eles vão receber a vacina em meados de setembro, outubro desse ano. Então, ainda temos aí muito chão, né, para esses jovens receberem as vacinas. Daí a necessidade de eles se cuidarem para não pegarem a doença e também não transmitirem a doença para os seus pais, para os seus avós, para as pessoas mais velhas. Porque, Elias, numa pandemia, a gente tem que pensar no coletivo. Você tem que pensar no próximo, você tem que pensar nos seus pais, né? Mesmo que as pessoas tenham sido vacinadas e que tenham recebido a segunda dose, a gente ainda tem que tomar cuidado em relação à Covid-19, né? E o que a gente observa também, Elias, é que muitas pessoas não foram receber a segunda dose da vacina. Isso é um fator muito preocupante,
tá? Então, assim, são perto de 4 milhões de pessoas no Brasil que não receberam a segunda dose. Só no estado de São Paulo são 360 mil pessoas. Por que essas pessoas não foram tomar a segunda dose? Quer dizer, existem N motivos, né? Mas é importante a gente registrar, utilizar esse canal aqui, Elias, para alertar as pessoas que se a pessoa não tomar a segunda dose, a vacina não vai funcionar adequadamente. Não vai ocorrer a produção de anticorpos protetores em quantidade suficiente para protegê-la contra a doença. Não adianta achar que tomar uma dose só, mesmo que seja da vacina da Pfizer, né, que tem uma eficácia maior em relação à Coronavac, que você vai ficar protegido. Não, todos os estudos foram feitos com 2 doses, tem que se tomar 2 doses, né? Tem vacina, por exemplo, a vacina da Janssen, né? Ela é de dose única. Então, todos os estudos foram conduzidos com dose única. Então, ela já tem esse caráter protetivo com dose única. Aí sim pode-se tomar uma única dose. Isso é uma coisa que a gente chama a atenção, porque é um fator muito preocupante, porque além da pessoa não tomar vacina por completo, ela vai ficar vulnerável à infecção pela Covid-19 e também ao aparecimento de novas variantes. Muito interessante isso que você traz, um alerta muito importante, viu? Muito importante. Tem que tomar a vacina e tem que tomar as 2 doses. No caso aqui, ainda não temos, né, até então, uma vacina de dose única no país. Agora, Lúcia, outra pergunta que nos fazem, né, porque isso realmente ainda gera muitas dúvidas. Por exemplo, o sujeito está com um sintoma gripal, tal, será que eu estou com coronavírus? Que tipo de teste eu faço para saber se eu estou com a doença? Agora, outra pergunta que nos fazem também. Eu, por exemplo, eu peguei o coronavírus, fui assintomático, né? Então, as pessoas que já pegaram o coronavírus, as pessoas que já tomaram 1, 2 doses das vacinas, querem saber em que nível de imunização elas estão, e se elas já estão imunizadas. Que tipo de teste elas precisam fazer para isso também? Isso é uma pergunta muito frequente que as pessoas fazem, Elias, principalmente aquelas pessoas que já foram vacinadas e que receberam as 2 doses. E a pergunta que fica é: será que eu estou protegida? Será que eu tenho quantidade suficiente de anticorpos para conferir proteção, a minha proteção? E, veja bem, nesse momento a gente não tem essas respostas, tá? Agora, voltando à questão dos testes, os testes para o diagnóstico da Covid-19, então, se a pessoa apresenta um sintoma, né, uma gripe, um estado gripal, às vezes é só uma gripe mesmo, né, um desconforto, um mal-estar, uma indisposição, tem que aguardar pelo menos uns 10 dias aí para fazer o teste do PCR. O teste do PCR, que é aquele feito com suave, né, tanto na cavidade nasal como na orofaringe, padrão para poder fazer o diagnóstico da doença. Então, a partir desse teste, é possível saber se a pessoa tem ou não Covid-19. A partir daí, tem que se esperar, né, um tempo para que a resposta imunológica daquela pessoa que tem Covid comece a produzir os anticorpos, e aí a pessoa, depois de 20, 30 dias, pode fazer a sorologia. A gente sabe que no início da infecção da Covid-19 existe a produção de anticorpos da classe IgM, né? A presença de anticorpos da classe IgM vai caracterizar uma infecção recente da Covid-19. Isso pode ser pedido pelo médico e esse exame pode ser feito no laboratório? Pode, né? Então, a pergunta é, eu quero saber se eu estou agora com Covid-19. Qual é o teste que eu tenho que fazer? Primeiro é o PCR, que é o teste padrão ouro, né? Depois, você pode fazer a sorologia para detectar a presença de anticorpos da classe IgM, que a IgM é a primeira imunoglobulina que aparece após o início dos sintomas. E, no segundo momento, aparecem as imunoglobulinas chamadas de anticorpos da classe IgG. Isso vai caracterizar uma infecção mais longa, né? Ou um contato que você tenha tido com o coronavírus. Agora, o que retrata você, assim, qual é a vantagem de se fazer uma sorologia para detecção de anticorpos? No meu entendimento, você vai saber se você teve contato com o vírus, né? Se você já teve Covid-19, ou essa vacinação
que a vacina que você recebeu, ela induziu a produção de anticorpos. Agora, se isso vai proteger você da Covid-19, já é uma outra história. Existe um teste chamado, Elias, de detecção de anticorpos neutralizantes. Esse teste de detecção de anticorpos neutralizantes é um teste que você pode fazer, alguns laboratórios hoje fazem esse tipo de teste, para saber, por exemplo, a resposta vacinal ou mesmo a pessoa que já teve Covid. Porque tanto na resposta à vacina como a pessoa que teve Covid-19, a resposta imune induz a produção desses anticorpos neutralizantes. E o que nos interessa é justamente detectar a presença desses anticorpos neutralizantes, que é o que vai nos proteger contra a doença, contra as formas moderada e grave e hospitalização, no caso, né? Então, na realidade, esses testes sorológicos para medir a quantidade de anticorpos, eles não retratam hoje para nós informações muito concretas em relação ao estágio de proteção que a pessoa está, né? Porque pode ocorrer, por exemplo, que algumas pessoas não desenvolvam esses anticorpos específicos contra a proteína S, por exemplo, que é a proteína presente nas vacinas, né? Pode ser também que a imunidade celular ela não esteja desencadeando uma produção de anticorpos suficiente para ser detectada nesses ensaios, né? Então, assim, não dá para a gente utilizar como, vamos dizer assim, um teste de sorologia para monitorar a sua proteção. Ela serve, sim, para enquetes epidemiológicos, para a gente saber número de casos, número de registro de casos graves, para saber se a pessoa teve contato com o vírus ou não, mas em termos de proteção, os estudos ainda estão em andamento para saber qual é, vamos dizer assim, a proporção de proteção versus quantidade de anticorpos. A gente não tem ainda essas informações, porque as pessoas estão recebendo as vacinas, essas vacinas estão em testes, diferentes vacinas hoje disponíveis, e cada indivíduo vai ter uma produção e uma quantidade de anticorpos diferente, né? Mas que elas funcionam, isso é fato. Todas as vacinas hoje disponíveis, é importante colocar aqui, Elias, todas elas... Já nos traz também, Lúcia, quais as vacinas disponíveis no Brasil? Porque nós temos aqui algumas perguntas ainda, mas tem uma cabeluda, eu vou deixar essa para o final, viu? Então, aqui no Brasil nós temos hoje a Coronavac, que é a vacina mais prevalente e a que a população, cerca de 35% das pessoas da população brasileira vem recebendo, né? Em segundo lugar, a AstraZeneca, e 15% aí das pessoas estão recebendo a vacina da Pfizer. Nós vamos receber também a vacina agora, né, depois da autorização da Anvisa, mas com restrições para ser aplicada a grupos específicos, em adultos de 18 a 60 anos, sem comorbidade, a vacina da Sputnik V, que é a vacina russa, que ela utiliza uma plataforma vacinal semelhante à vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford, que é o adenovírus, né? E também a vacina Covaxin, que utiliza vírus inativado, ela é muito parecida com a Coronavac. E aí nós teremos essas duas outras vacinas sendo disponibilizadas aqui para os brasileiros, que eu acho uma grande vantagem, né, Elias? Quanto mais vacinas nós recebermos, melhor para nós, né? Até porque nós temos uma meta ambiciosa, né, de vacinação de todos os adultos no país, e só realmente, né, com a multiplicidade das vacinas é que a gente vai alcançar isso. Olha, uma pergunta que nos fizeram também, Lúcia, justamente pelo desconhecimento desses termos técnicos e científicos, né? Qual a importância de sequenciamento genômico e também da vigilância genômica? Então, Elias, é importante a gente fazer o sequenciamento, né, de amostras de pacientes com Covid-19. Por quê? Para a gente entender qual é a linhagem, qual é a cepa do vírus do SARS-CoV-2 prevalente hoje aqui no Brasil. Até para entender
e fazer uma correlação com a clínica das pessoas infectadas, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos aí a variante P1, que, como a gente sabe, é uma variante do SARS-CoV-2, prevalente aqui no Brasil e que é responsável por boa parte das pessoas hospitalizadas em estado grave, porque ela tem um poder de infecção muito grande, né? E também nós temos outras variantes, como, por exemplo, agora a variante indiana, que ela também está se mostrando bastante agressiva, né, com poder de infecção muito alto, e isso nos preocupa também, daí a necessidade, né, de adotarmos aí algumas ações estratégicas de fechamento de fronteiras, principalmente a parte aérea, né, navios, que vem da Índia, para justamente a gente tentar inibir a entrada dessa variante indiana aqui no Brasil, porque ela está se mostrando perigosa, né? Que a gente está vendo aí o número de casos na Índia bastante expressivos, né? E também de óbitos. E também nós temos a variante que foi evidenciada no Reino Unido, né? Também uma capacidade muito alta de infecção e de quadros graves. Então, esse sequenciamento, essa vigilância genômica, ela se faz necessária justamente para entender da onde o vírus veio, né? Que cepa ele pertence, qual é o poder de infectividade desse vírus, né? E fazer a correlação com o estado clínico do paciente, para saber se trata de uma variante sem importância, né? Ou seja, ela não é responsável pela indução de casos graves, ou se é uma variante que a gente tem que ter atenção, e aí sim ter um monitoramento mais de perto dessas pessoas que apresentam a forma grave da doença. Muito bom, muito bom. Agora, antes da pergunta, né, que como se diz popularmente, a pergunta que não quer calar, antes dessa pergunta, hoje a gente tem ouvido menos assim se falar em reinfecção. Ainda estão acontecendo casos de reinfecção? Olha, inicialmente nós pensávamos que os casos de reinfecção seriam menos comuns, né? Mas hoje ele está na ordem aí de 33%. Foi feito um estudo com as pessoas em Manaus, né? Principalmente essa segunda ou terceira onda que esteve lá em Manaus, boa parte da população já tinha tido Covid-19 e houve, então, esses quadros, essa recorrência de reinfecção, né? Mas o motivo, Elias, da gente ainda ter cuidados e tomarmos e adotarmos as medidas de uso de máscara, álcool gel, né? Porque justamente com o aparecimento de variantes, a chance de termos casos de reinfecção podem aumentar. E principalmente, né? Quanto mais o vírus circula, maior a chance de aparecerem essas variantes, e aí maior chance das vacinas não funcionarem. Porque as vacinas foram produzidas e foram estabelecidas para o SARS-CoV-2, a proteína S, que é a proteína da espícula do vírus SARS-CoV-2, com uma determinada sequência de aminoácidos, de proteínas conhecida. Agora, se o vírus começa a mudar muito, essas vacinas podem não funcionar, né? Graças a Deus, mesmo com a presença dessa variante P1 aqui no Brasil, tanto a Coronavac como a AstraZeneca, a vacina de Oxford, como a vacina da Pfizer, funcionam bem contra essa variante que nós temos aqui, né? E como as outras variantes também no Reino Unido e na Índia. Graças a Deus. Lúcia, agora chegou a tal da pergunta, né? Recentemente até a mídia mundial divulgou, né, que aquela tese, né, de que o vírus nasceu dentro de um laboratório, escapou por um acaso, enfim, por um descuido, por um erro humano e tudo mais, e, né, chegou ao mercado de Wuhan, enfim, bom, resumidamente, né, qual é, até o que se sabe, né, o que se sabe até o momento, né, a origem do novo coronavírus? Então, Elias, essa questão vem sendo levantada nessas últimas semanas nos Estados Unidos, devido a uma troca de e-mails realizada pelo Anthony Fauci, do NIH,
e alguns pesquisadores, e também com o centro de pesquisa em Wuhan. E, através dessas mensagens, aventou-se aí a possibilidade do vírus não ter sido, vamos dizer assim, disseminado através de animais, mas sim criado em laboratório. Porque existe uma pesquisadora em Wuhan que já vinha trabalhando com o SARS-CoV-2 em laboratório, e há registros de que, em 2019, 3 pesquisadores foram acometidos pela doença, ficaram em estado grave, e não houve nenhuma manifestação para as autoridades em relação a esses episódios. E isso levantou dúvidas em relação se, de fato, o SARS-CoV-2 teve origem de um animal, do morcego, né? Ou se foi criado em laboratório. E isso está sendo agora pesquisado, né, por um comitê da OMS, que foi para Wuhan, está lá agora, fazendo levantamento de documentos, de relatos, inclusive nos laboratórios, inclusive no laboratório dessa pesquisadora em Wuhan, para coletar evidências que, de fato, não existiu, né, nenhuma manipulação do vírus em laboratório, e sim que veio de morcego, como é a tese inicialmente descrita por, inclusive, alguns pesquisadores no mundo todo. Existem artigos publicados, né, mostrando que dificilmente esse vírus tenha sido originado em laboratório. Mas, de qualquer forma, eu acho que vale a pena fazer essa checagem, esse levantamento de dados, para justamente a gente ter esse conhecimento. Muito bom. Então, realmente, ainda, né, existem muitas teses, muitas teorias, né? O próprio presidente norte-americano, Joe Biden, mandou assim, uns torpedinhos ali, né, em relação à China, enfim. Então, ainda tem quem tem uma pulga atrás da orelha, quem tem um elefante atrás da orelha em relação a esse surgimento, né, do SARS-CoV-2, né, do novo coronavírus. Lúcia, olha, foi muito importante, né, a gente esclarecer essas dúvidas das pessoas. Você aí, né, tem dúvidas, mande para nós vamos automaticamente pesquisar, estudar. A Lúcia, né, em questão, vai estudar, né, enfim, esclarecer para vocês. Então, mande os seus comentários e também as suas dúvidas para que a Lúcia possa esclarecer. Alguma consideração final, Lúcia? Então, Elias, eu queria deixar como consideração final que nós devemos fazer a nossa parte, né? Independentemente de partido político, de preferências políticas, eu acho que a gente tem que cuidar das nossas vidas, e vidas importam. Nós temos que acreditar na ciência, nos fatos que a ciência nos traz, nas informações de artigos publicados, nas evidências científicas, e não ficar nesse mar de informações, nesse achismo, que não vai levar a lugar nenhum. Pelo contrário, a gente não vai conseguir sair dessa situação que, infelizmente, aqui no Brasil, a pandemia não está sob controle, né? A gente vê aí um número de casos e número de óbitos importante, né? Nós não temos o controle da pandemia ainda, o número de vacinados ainda é muito baixo. Então, assim, nós temos que continuar com as medidas preventivas, fazendo uso de máscara, álcool gel e, principalmente, evitando locais de aglomeração, mantendo o distanciamento social. Por quê? Porque se eu não mantenho o distanciamento social, né, e não faço uso de máscara, ocorre a transmissão do vírus de uma pessoa para outra, a gente não percebe, a gente não vê, né? Até agora não peguei, não vou pegar. Eu teria essa tese, não né? Pagaria para ver, né? Claro. Não pagaria para ver, exatamente, Elias, porque realmente está envolvendo vidas e nós temos que atravessar isso de uma maneira segura, e a nossa única arma hoje é adotar essas medidas preventivas. Muito bem. Parabéns pelos esclarecimentos. Obrigado a você que está conosco no canal. Repito aqui, mande seus comentários, mande as suas dúvidas, que a Lúcia vai esclarecer para vocês. Ok, pessoal? Obrigado mais uma vez por estar conosco. E você sabe, terça-feira tem o programa Biografias, às 8 da noite, e sexta-feira, às 8 da noite, tem o programa Especial Saúde. Tchau, pessoal!
Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, gente. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.